Bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Sextou. Vamos então para o último giro jurídico da semana. O TRF2 admite documento interno em disputa sobre patente. Gilmar Mendes defende a extradição de Carla Zambelli. O STJ analisa os limites da venda direta de imóvel penhorado e o TST responsabiliza a Celesc após ameaça contra a trabalhadora terceirizada. No destaque Lolerer de hoje, o CNJ cria teto regressivo para honorários de administradores judiciais e limita atuações simultâneas em grandes repercussões. E na coluna LL Insights, a discussão é sobre os limites da decisão do STF que afastou a idade mínima da aposentadoria especial. No final do episódio, a gente volta para ler os comentários de vocês e confirmar quem foi o ganhador do bolão, então fiquem até o final. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E Vitor, na próxima sexta-feira acontece um encontro que merece entrar na agenda de quem atua com planejamento patrimonial e sucessório. Quem trabalha na área sabe que as mudanças trazidas pela reforma tributária já começaram a impactar a prática. Pois é, Gi, é por isso que vamos ter um longo dia cheio de conteúdo ao vivo com Pablo Arruda, Gladson Mamed e Paulo Maluf, que vão discutir os principais desafios, estratégias e litígios que já estão surgindo nesse novo cenário. Se a ideia é entender o que mudou e como isso afeta a atuação profissional na prática, essa é uma oportunidade de atualização com grandes referências da área. O link para inscrição está na descrição desse episódio, não perca! E vamos agora com o giro jurídico. A segunda turma especializada do TRF da segunda região decidiu por unanimidade que um boletim interno de fábrica, mesmo sem publicação oficial, pode ser analisado para contestar a validade de uma patente. A empresa sustenta que a técnica já era adotada internamente e conhecida pelo ex-funcionário que registrou a patente. Em primeira instância, o documento havia sido descartado pelo perito por ser um controle de manual de produção, sem garantia de autenticidade. Mas o relator, desembargador Marcelo Ferreira de Souza, entendeu que o estado da técnica previsto no artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial deve ser interpretado de forma ampla, especialmente quando o conhecimento era acessível no ambiente de trabalho. O colegiado também aplicou o tema 988 do STJ para reconhecer a urgência da discussão e determinar a análise do boletim na ação de anulação da patente. O ministro Gilmar Mendes, do STF, enviou à AGU manifestação em defesa da extradição da ex-deputada Carla Zambelli pela Itália, em processo ligado à condenação de 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Zambelli foi condenada pelo plenário após perseguir o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022 em São Paulo. No documento, Mendes afirmou que a condenação não teve nulidades processuais e apresentou as garantias exigidas pelas autoridades italianas, informando que ela ficará na penitenciária feminina do Distrito Federal, caso seja extraditada. No mês passado, a Corte de Cassação italiana negou outro pedido de extradição, relativo à condenação de 10 anos pela invasão ao sistema do CNJ, ao apontar a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes no caso. A terceira turma do STJ decidiu que o descumprimento do procedimento do artigo 880 do CPC não invalida por si só a alienação por iniciativa particular de bem penhorado, desde que não haja prejuízo às partes. No caso, após o segundo leilão em uma execução movida por instituição financeira, um imóvel remanescente foi vendido diretamente, com homologação judicial e posterior emissão do comprador na posse. O ex-proprietário alegou nulidade por não ter sido intimado previamente e sustentou que teria exercido o direito de preferência. A relatora, ministra Nancy Andrighi, reconheceu que faltaram requerimento do exequente, intimação das partes e fixação prévia das condições da venda, mas destacou que o imóvel foi vendido à vista, por valor superior a 50% da avaliação e com intermediação de leiloeira experiente. Também observou que familiares do devedor souberam do interesse de terceiro e não apresentaram propostas. Para a turma, após a homologação, eventual nulidade depende da demonstração concreta de prejuízo. A terceira turma do TST reconheceu a responsabilidade subsidiária da Celesc Distribuidora
contribuição pela indenização devida a uma analista de RH terceirizada ameaçada de morte com um canivete por um colega revoltado com salários atrasados. A trabalhadora era empregada da Coservice, contratada para a manutenção da rede elétrica, e ficou refém por cerca de 40 minutos junto com outro colega. Em primeira instância, a prestadora foi condenada a pagar R$12 mil por danos morais, salários atrasados e verbas rescisórias. O TRT da 12ª Região incluiu a Celesc em todas as parcelas por falha na fiscalização do contrato. No TST, o relator ministro Maurício Godinho Delgado destacou que a administração pública pode responder quando descumpre as normas de saúde e segurança. Por maioria, a turma limitou a responsabilidade da Celesc à indenização, sem alcançar as demais verbas trabalhistas. E vamos agora com o destaque Loléria. O CNJ editou em 24 de junho de 2026 o provimento número 231, que estabelece critérios nacionais para cadastro, nomeação, distribuição, monitoramento, remuneração, transparência e responsabilização de administradores judiciais em recuperações judiciais e falências. Assinado pelo Corregedor Nacional ministro Mauro Campbell, o ato entrou em vigor na data da publicação e deu aos tribunais 120 dias para adaptar seus sistemas. O principal ponto é a criação de um teto regressivo para a remuneração. O provimento mantém um limite legal de até 5% do passivo sujeito à recuperação, previsto no artigo 24 da Lei 11.101 de 2005, mas reduz o percentual conforme o valor da dívida aumenta. Até 300 milhões permanece o teto de 5%. Acima disso, a tabela prevê 1% entre 300 milhões e 500 milhões, 0,5% até 1 bilhão, 0,1% até 3 bilhões, 0,01% até 10 bilhões e 0,001% para valores superiores. Em recuperações acima de 300 milhões, o juiz poderá se afastar da tabela, mas deverá fundamentar a decisão, exigir prestação de contas e comunicar à Corregedoria Nacional até 5 dias. O provimento 231 também proíbe a nomeação de administradores que já atuem simultaneamente em 3 ou mais recuperações de grande porte, consideradas aquelas com passivo superior a 300 milhões de reais. A restrição vale em todo o país e o profissional terá de informar ao juízo os processos de grande porte em que já atua. Além disso, o texto reforça a distribuição equitativa das nomeações conforme a capacidade operacional declarada, estabelece impedimentos como parentesco de até 4º grau com o juiz nomeante e cria também uma base nacional pública de honorários. Atualizada trimestralmente, ela deverá informar o valor da remuneração, o passivo, o percentual efetivo e a identificação do administrador judicial em cada processo. E vamos agora com a coluna da LL Insights, o espaço de análises do portal Loléria. A de hoje é assinada pelo advogado Lucas Costa. O tema é a decisão do STF que afastou a exigência de idade mínima para aposentadoria especial. A corte entendeu que o benefício existe justamente para retirar o trabalhador do ambiente nocivo antes que os danos à saúde se agravem, o que tornaria incoerente exigir a permanência na atividade até determinada idade. Mas a decisão preservou pontos da reforma da Previdência de 2019, que reduzem a proteção. Antes da reforma, a aposentadoria especial correspondia a 100% da média dos salários de contribuição. Hoje, o cálculo começa em 60%, com acréscimos conforme o tempo de contribuição. Assim, o trabalhador pode se aposentar antes, mas com valor inferior ao que receberia pelas regras anteriores. O STF também considerou constitucional o fim da conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores a novembro de 2019. Esse mecanismo permitia compensar, no cálculo de aposentadorias comuns, o desgaste de quem trabalhava exposto a agentes nocivos, mas não preenchia os requisitos da aposentadoria especial. Há ainda outro limite. Pelo tema 709 do STF, continua proibido receber aposentadoria especial e permanecer em atividade especial. Como o salário na ativa costuma ser maior que o benefício previdenciário, muitos trabalhadores podem optar por adiar o pedido de aposentadoria, o que reduz o alcance prático da dispensa de idade mínima. Embora o resultado do julgamento já seja conhecido, o acordo ainda não foi publicado e o processo não transitou em julgado. Por isso, a análise de casos concretos exige cautela até a divulgação integral da decisão e a conclusão definitiva do processo. E esse texto é um exemplo do que publicamos no LL Insight. Então, se você é advogado, tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link na descrição.
Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Ontem teve o bolão, né? Muitas pessoas já viram que a Gabriela Macedo ganhou. Gabriela, por favor, deixa o seu arroba do seu Instagram pra gente entrar em contato e combinar a entrega da sua caneca. Parabéns. Tem muita gente frustrada aqui nos comentários, Gisele. Eu acho que o pessoal tá precisando de mais um bolão em breve. O que você acha? Eu concordo, Vitor. E eu cheguei mais perto que você, hein? Meu palpite era 3-1 e foi 3-0. É verdade, hein, Gisele? Mas teremos outras oportunidades. Vamos fazer o seguinte, então. Na segunda vai ter um novo bolão. No episódio de segunda. Então, escutem o episódio bem cedo, porque, como vocês sabem, o Brasil joga bem de tardezinha. Comentários depois do jogo, obviamente, não valem. Então, escutem o episódio bem cedo. E sabe o que eu tenho sentido falta, Gisele? Do pessoal compartilhar o episódio nos stories e marcar a Loleri. Agora, vocês podem marcar eu e a Gisele também, não é, Gisele? A gente quer ter um contato mais próximo com vocês. Isso mesmo, Vitor. Compartilha com a gente, então, pessoal, o que vocês estão fazendo quando escutam o podcast. A gente vai deixar o nosso arroba na descrição também para vocês marcarem a gente lá no Instagram. Então é isso, aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Todo dia você recebe mais notícias que não abordamos aqui no podcast para você se manter ainda mais informado. E não esquece de seguir a gente aqui no Spotify e avaliar também com 5 estrelas. Por hoje era isso, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e até segunda-feira. Bom final de semana para vocês, até segunda.